Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre habitação e regularização fundiária. Segundo a Prefeitura, a capital gaúcha tem 789 áreas irregulares, onde estima-se que vivam 300 mil pessoas. O que pode ser feito para agilizar o processo de regularização dessas áreas e proporcionar uma vida mais digna para as pessoas? Para a gente conhecer um pouco mais a realidade do município e tratar do assunto, hoje recebemos a secretária adjunta de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre, Simone Somense, e o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, que também é membro da Comissão de Urbanização e Habitação aqui da Câmara Municipal. Nós também havíamos confirmado a presença da vereadora Karen Santos, do PSOL, que em função de agenda não pôde se fazer presente no programa de hoje. Secretária Simone, obrigado pela participação aqui no debate. Para começar, eu queria que você pudesse nos trazer brevemente como que está o panorama atualmente aqui em Porto Alegre da regularização fundiária. Eu pude trazer alguns dados iniciais aí, né, de áreas mapeadas pela Prefeitura. Quais os pontos mais críticos aí que precisam de bastante trabalho? Nossos ouvintes, dizer que é um grande prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema, que para mim é um tema apaixonante, né? A minha carreira toda foi dedicada aos processos de regularização fundiária, então poder falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, a nossa política e como a gente aplica esses procedimentos aqui no município é um grande privilégio, um grande prazer. Nós estamos no momento reorganizando todo o procedimento de REURB em função da criação da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, certo? Então, Porto Alegre já trabalha com essa matéria há muitos anos e havia já uma série de estruturas, uma série de órgãos que trabalhavam e manejavam os processos de regularização. A Secretaria vem, então, para centralizar essa demanda no sentido de receber todas as demandas, organizar, monitorar, planejar, e também ser um órgão central de condução do processo administrativo. Todos os demais órgãos que trabalham com a matéria continuarão trabalhando. Essa é uma matéria que ela é multidisciplinar. A gente precisa enxergar o problema do território irregular de várias formas, com diversos olhares, e isso vai continuar sendo realizado nesse formato. Porém, a Secretaria passa a monitorar, planejar e organizar essa demanda no âmbito do município. Sim, você falou aí de vários pontos, né? É preciso levar em consideração várias ações realmente para se lidar com a regularização fundiária. Na sua visão, qual é o mais difícil de lidar, o mais desafiador aí, secretária? Sim, isso é uma realidade das áreas que a gente trabalha, né? Eu sempre costumo falar que a gente tem que trabalhar com as complexidades que os processos de regularização envolvem, né? E eu seleciono isso, eu organizo isso, digamos assim, em 4 modalidades de complexidade. Nós temos as REURBs mais simples, que são aquelas, por exemplo, em que toda a parte de projetos foram aprovados, foram abertas matrículas, inclusive, por exemplo, no registro de imóveis, porém falta a titulação dos moradores, falta atribuir o título de propriedade para aquele morador. Então, essa é a mais simples que a gente pode manejar no processo de regularização, onde a gente atribui o título de propriedade para aquele morador. A segunda, né, nessa escala de 4, é aquela em que, além de eu precisar titular o morador, eu preciso aprovar o projeto de regularização fundiária, aprovar o projeto urbanístico, dividindo uma área em lotes conforme a realidade do local. Então, essa é a segunda modalidade, né, em termos de complexidade. A terceira é aquela em que, além de titular, além de aprovar o projeto, eu tenho que implantar a infraestrutura no local, né, e principalmente a infraestrutura essencial, aquela sem a qual a lei não permite que a gente aprove os projetos e leve a cabo a regularização fundiária. Quais são elas? A rede de água regular, rede de luz regular, rede de drenagem pluvial para escoamento das águas e o esgotamento sanitário, seja ele simples ou coletivo. Essas 4 infraestruturas, elas são obrigatórias numa área de regularização. Então, quando falta uma dessas
uma dessa infraestrutura, eu tenho que providenciar no meu processo a sua implantação. Essa é a terceira modalidade. E a quarta, mais complexa, é que além de titular, além de aprovar o projeto, além de implantar a infraestrutura, eu ainda preciso reassentar moradores em função de situações que não permitam a regularização daquele local. Né? E eu falo que as principais condições que impedem a permanência das pessoas são situações de risco à vida da permanência daquelas moradias, seja de qual nível for esse risco, geológico, morfológico, hidrológico, geotécnico, e nas situações em que envolvem a área de preservação permanente, que não são compatíveis com a habitação, com a moradia naqueles locais. Então, são situações mais complexas que eu tenho que ainda, além de manejar todo o processo de regularização, onde a prioridade é a manutenção das famílias naquele local, se eu tenho algum impedimento para isso, eu tenho que, então, trabalhar com uma política de reassentamento atrelada ao processo de regularização. Certo, quer dizer, muito trabalho pela frente aí. Vereador Hamilton, a secretária pôde expor aí algumas dessas complexidades que a própria CUTAB tem tido conhecimento, inclusive, porque a própria secretaria tem participado de reuniões aqui da comissão e tem apresentado um pouco melhor e mais para os vereadores como funciona esse processo. O senhor ainda acredita que há uma dificuldade de entender também o processo, por isso que ainda em outros tempos, houve uma dificuldade de entender isso e daqui a pouco, na sua visão, o que pode atrapalhar, além disso, também a regularização fundiária aqui no município? A regularização fundiária, ela é um processo social, né? Ele é político, ele é jurídico e também urbanístico. Então, a gente vê, dentro dessas dificuldades, fazer com que haja uma integração também da comunidade no processo. Nós visitamos áreas, por exemplo, em que esse processo urbanístico, e a secretária falou muito bem a questão da rede de água, a rede de luz, mobilidade, esgoto, nessas áreas que são básicas, necessárias de serem realizadas. Por exemplo, eu fui numa comunidade em que as casas elas estão aonde não existe como fazer uma integração, porque são corredores que não passam carro. E até eu fiz um comentário numa dessas comunidades, se precisar entrar, por exemplo, o caminhão dos bombeiros, por exemplo, deu um incêndio, a tragédia ela é inevitável, né? E nós temos um problema sério com relação a isso, e isso é importante que se diga que não é uma culpa basicamente do poder público, porque as invasões elas são a realidade. Eu sei que se questiona as invasões em função da necessidade, que ninguém invade porque quer, perde o emprego e outras coisas, mas muitas vezes em locais onde a autoridade do município ela não consegue fazer uma implementação da infraestrutura por ser uma área que não está ainda regularizada, né? E é necessário. Tem locais, por exemplo, que nós fizemos pedido de providência para que a rua toda esburacada, né, ela pudesse ser organizada com máquina, etc. A prefeitura foi lá, organizou, mas não existe o escoamento da água. Vem a próxima chuva, volta tudo de novo. Então esse é um problema, assim, eu diria, bastante sério, importante, e a gente vê o esforço, o empenho muito grande do poder público, através da secretária, de procurar fazer todo esse planejamento de organização e reorganização. O problema todo é que a gente vai em determinados locais, onde está sendo feito um trabalho, volta dali 2 ou 3 meses, já existe mais áreas invadidas por moradores e que impede, inclusive, com que seja feito essa infraestrutura, né? Então, eu repito, ele é um programa importante, urbanístico, ele é social, né? Ele é político e necessário, extremamente necessário, né? A gente está imbuído aí junto com a CUTAB para que sejam problemas que possam ser corrigidos. Eu sei que é uma demanda que não é fácil, e não é fácil, repito, não depende somente do poder público, né? Porque vira um cobertor curto, porque arruma de um lado, explode de outro. Eu fui num determinado bairro, por exemplo, onde nós demos uma olhada lá para fazer um levantamento,
voltamos ali um tempo, praticamente dobrou o número de casas daquele lugar. Então fica muito difícil, né, o planejamento do poder público, ele dá uma continuidade, sendo que isso é quebrado em função, eu diria assim, dessas invasões. Pois é, secretária, e como mediar, conciliar essa necessidade, né, da busca por moradia e também conscientizar as pessoas que esses regramentos são necessários, são importantes? Como que se dialoga com as famílias que muitas vezes vão para lugares que ficam durante anos nesse lugar e inclusive até estabelecem laços ali naquelas localidades também? Perfeito. O vereador Hamilton, ele traz algumas considerações que são de extrema relevância quando a gente trata do tema de REURB. E eu quero aqui pontuar e destacar essa fala dele, que é o seguinte: quando a gente fala de regularização fundiária, de processos de REURB, a gente, em primeiro lugar, a gente está olhando para o passado, para aquilo que já aconteceu. E o regramento que é colocado é para a gente tratar de situações em que não é mais possível uma reversão. Então, a gente reconhece uma irregularidade, reconhece que aquele núcleo urbano, ele se formou de forma completamente avessa às regras de planejamento urbano e trata de solucionar esse problema diante de regras flexibilizadas. Então, a gente está enxergando algo que aconteceu, não é o que está acontecendo no presente, muito menos do que a gente quer para o futuro da nossa cidade. Para o futuro a gente planeja e faz todo um esforço para que todos nós cumprimos essas regras e planejamos nossa cidade da melhor forma possível através de um sistema, né, regido pelo plano diretor, onde se estabelecem quais regras e como é que a gente quer que a nossa cidade cresça e se ordene. Quando a gente fala em regularização, a gente está olhando para trás, para o passado, daquilo que já aconteceu e que agora a gente vai ter que dar um jeito de melhorar aquela condição. Então, esse é o primeiro pressuposto que eu coloco quando a gente fala de REURB, né? É regularizar o passado. Para que a gente tenha essa caracterização de olhar para trás de passado, a legislação trabalha com marcos legais e trabalha também com uma palavra que para nós é primordial, que é a situação consolidada. Então, a gente trabalha com aquilo que se consolidou, de forma que a gente não pode reverter aquela situação. Então, consolidado significa que está formado, está constituído aquele núcleo e que ele não sofre mudanças. Se eu estou num local em que está em plena formação e irregularidade, como colocou o vereador, que a gente chega lá para trabalhar e a gente tem um núcleo lá composto por 150 famílias e daqui a 50 dias, 60 dias, nós temos 180 famílias, significa que a gente não tem uma situação consolidada e que, portanto, a gente não consegue manejar os procedimentos de REURB. Por quê? Porque o processo visa a gente regularizar aquilo que se consolidou. E se não está consolidado e não está conformado, não adianta colocar toda uma equipe de trabalho, fazer os levantamentos técnicos, fazer todo o levantamento das medidas cadastrais, da topografia, se essa base topográfica não vai servir para mim elaborar um projeto, implantar aquele projeto, porque mudou ao longo do tempo. Então, é um trabalho que ele significa dispêndio de recursos, porque eu não consigo levar adiante um processo se eu tenho lá um topográfico que tem 150 famílias e quando eu vou aprovar um projeto eu já tenho naquele local 200 famílias. Significa que o meu topográfico está defasado, está desatualizado e que a situação lá daquele local não é aquilo que reflete nas plantas. Então eu tenho que atualizar aquele topográfico. Então, esses dados eles são bem importantes para que a gente tenha sucesso no trabalho de regularização fundiária, para que a gente efetivamente inicie e conclua o procedimento. Se eu tiver um núcleo de informação, não é viável, né? A nossa prática já demonstrou que a gente não tem sucesso nesses casos de regularização fundiária. Então, eu preciso trabalhar com núcleos 100% consolidados, em que é aquilo, as ruas são aquelas, a gente vai trabalhar com melhorias a partir daquilo que se consolidou, os lotes estão configurados, as famílias beneficiárias estão fechadas, né, aquele núcleo lá. Então, isso eu consigo trabalhar. Se é um lugar em que todo dia tem família entrando, né, as pessoas estão criando lotes, a rua está sendo ampliada, né, eu não consigo trabalhar com regularização fundiária. Isso não é regularização fundiária. Isso é uma situação de irregularidade que está ocorrendo no momento e que exige do poder público um esforço diferente, que é de fiscalizar e fazer aquela situação se congelar. Portanto, senhores, os moradores têm que entender esse processo e entender que
se estão morando numa comunidade, eles querem efetuar sua regularização, querem se emancipar no sentido de integrar aquele núcleo de cidade formal, tem que colaborar no sentido de congelar a ocupação e não deixar com que ela aumente, para que a gente efetivamente tenha sucesso nos processos de regularização. E a participação popular, senhores, ela é importante em todo o procedimento. A gente tem que dialogar o tempo todo no nosso processo de regularização com os moradores, que são os que serão beneficiados com esse processo. Eles têm que estar cientes do que vai acontecer, né? Tanto aqueles que vão ficar no núcleo quanto aqueles que são retirados. Temos que trabalhar com regras claras em relação a esse assentamento, como é que ele vai se dar, em que momento, para que a gente possa, então, ter a colaboração e a participação efetiva dos moradores, e o entendimento de que, de fato, o que é possível e o que não é possível fazer nesses processos de regularização. A gente constrói em conjunto, dialogando com os moradores. Sim. Mais desafios aí. Vereador, dentro dessas colaborações da população aí, uma alternativa tem sido as cooperativas habitacionais, que inclusive têm sido fundadas por imigrantes, por indígenas aqui em Porto Alegre. Como que o senhor tem visto também essa movimentação aí? As cooperativas, elas têm dado um suporte e uma colaboração muito importante. O problema é que as cooperativas também estão tendo dificuldade, porque quando elas fazem, por exemplo, um chamamento para que a comunidade vá para fazer o cadastramento, fazer o cadastro, grande parte das famílias elas não comparecem, né? Eu participei de algumas ações na legislatura passada, inclusive, junto com cooperativas, de ir no local, fazer o chamamento da comunidade, até para fazer o processo de regularização daquela área, que é interesse dos próprios moradores. Mas uma coisa assim que é a dificuldade, tive também em área indígena, tive na Zona Norte, com relação aos imigrantes também, mas uma coisa que nós vemos, e aí a grande dificuldade que tem o poder público é a falta de conscientização da participação daquela comunidade local, dela poder estar integrada no processo e entender que aquilo vai beneficiar ela. Quer dizer, na hora de reclamar, por exemplo, né, da chuva, da falta de saneamento no local, no bairro, o pessoal se mobiliza, mas quando é para fazer a sua parte, e as cooperativas elas têm um papel muito importante nessa questão desse trabalho, mas também sofre muito com isso, com essa falta de participação da comunidade. Então, a gente vê que a regularização fundiária ela é um tema extremamente importante, né? E nós temos uma cidade, que é Porto Alegre, que tem a segunda maior zona rural do Brasil, só pede para, se não me engano, Teresina. E aí a gente vê que cada vez se acentua mais essa questão das invasões, e por isso um desafio muito grande para que o poder público possa fazer esse trabalho de regularização, porque depende muito, claro, da participação popular e democrática nessa questão. E a própria revisão do plano diretor, vereador, também chega perto da questão da regularização fundiária, que dá para se discutir em conjunto para realmente propor melhorias também. Perfeito, né? E a gente gostaria, a gente comenta muito sobre isso, que não houvesse incentivo nessas invasões, até porque a gente sabe que são famílias, algo que a nossa secretária tem comentado, né? Que o morador ele não quer sair daquele local, né? Mesmo que queira levar ele para um outro local, às vezes até com uma estrutura melhor, ele prefere ficar ali, porque ele já tem filhos que já cresceram, já. Então, dentro do plano diretor, está se priorizando e estabelecendo, inclusive, essa questão de que essas áreas irregulares, elas possam ser regularizadas, né, possam ser organizadas, e porque temos muitas áreas irregulares em Porto Alegre, como eu falei, locais que não tem nem como fazer uma rua, né, locais que nós fomos já com vereadores que não tem como fazer uma rua lá, porque as casas elas foram simplesmente foram fazendo uma em cima da outra, do lado de riachos, uma questão assim quase que subhumana, e que o poder público, eu tenho acompanhado, né, o trabalho da secretária, tem se dedicado, mas também, logicamente, deve haver o empenho da comunidade, da população,
E aí não é só falando, né? E é uma questão de conscientização, né? Que tem os líderes comunitários que tenham a conscientização de poder estar orientando as pessoas para que elas possam cuidar do seu local para ter uma vida mais digna, uma vida melhor. Sim, secretária, e como é que tem funcionado essas cooperativas habitacionais? Nós vemos aí também situações particulares em vários territórios em Porto Alegre. Tem aí uma situação do território indígena lá do Lami também, com disputas de território. Como essas cooperativas aí podem realmente ajudar e como é que vocês têm visto de perto esse trabalho aí? O vereador Hamilton tem toda a razão quando ele afirma que o trabalho em cooperativismo é uma forma muito importante e que se apresenta como viável para a organização daquela comunidade, né? Para que todos participam ativamente desse processo. Então, o cooperativismo é uma forma de organização, né? Onde as lideranças se destacam, assumem o seu protagonismo nos processos e envolvem os demais moradores para que eles consigam se organizar e implementar, então, planos de ação para tratar dos diversos problemas que possam se apresentar naquelas áreas. Então, esse é o papel do cooperativismo, né? Um outro papel do cooperativismo é, através dessas organizações formais, conseguirem se organizar de forma a gerenciar recursos, né, recursos financeiros, para implementar os serviços técnicos, os trabalhos técnicos necessários a uma regularização fundiária, ou então para outras finalidades que a cooperativa entenderem como essenciais na sua organização coletiva, né? Então, organizar os recursos dos próprios moradores, né, de eles se capitalizarem, e também como um organismo regularizado e organizado, poder captar recursos em outras esferas para que possam implementar e fazer melhorias em suas áreas. Então, essa é a importância do cooperativismo, né? O Departamento Municipal de Habitação, ele possui todo um corpo técnico específico para dar um suporte para a organização do cooperativismo, como é que funciona, como é que tem que ser montado o estatuto, como é que se faz a eleição da diretoria, como é que qual é o papel do Conselho Fiscal, enfim, organiza aquela comunidade para que eles possam se organizar enquanto sociedade, enquanto representação jurídica também, né, e poder implementar suas políticas e suas prioridades. Então, essa organização, né, ela é primordial para que as coisas deem certo no nosso processo. E sim, né, exige que todos contribuam, que todos participem desse processo, colaborem para que as coisas melhorem, né? A política de regularização, senhores, ela é uma política de emancipação e não assistencialista, né, do poder público. A gente quer emancipar aquele morador, quer que ele, já que ele se autogeriu no sentido de obter um acesso à terra, né, seja pelo formato que for, a partir desse acesso, que ele tenha a sua autonomia, tenha o reconhecimento do seu título de propriedade, a partir daí possa manejar, independentemente do poder público, né, a sua emancipação financeira, social, né? Então, ele é um processo que visa que aquela família ela tenha plenitude e que possa, em termos de sociedade, poder viver emancipadamente, né, sem ficar na dependência do poder público. É claro que isso envolve vários fatores, e por isso que a gente fala na multidisciplinariedade do processo. Envolve fatores sociais, ambientais, urbanísticos, né, econômicos e jurídicos, né? Mas o objetivo todo desse processo, efetivamente, é que a família melhore sua condição de vida, de moradia e de vida como um todo. E, secretária, qual a relação que a gente pode fazer com essas cooperativas habitacionais com a própria regularização fundiária de interesse social? Como que também está sendo feito esse trabalho, por outro lado, também, de daqui a pouco ter mais opções de moradia realmente social para as pessoas? Muitas cooperativas elas se formam com o objetivo de produzir uma moradia regular para os seus cooperados, né? Então, o objetivo não é a regularização fundiária, o objetivo é adquirir uma área, implementar de infraestrutura, organizar, né, e entregar um lote urbanizado para aqueles que participam, ou então uma moradia, enfim. Ela é autogestionária no sentido de ter autonomia para poder gerir o seu recurso e buscar alternativas de moradia para aqueles cooperados, né?
As cooperativas que estão envolvidas em processo de regularização fundiária, ou seja, de uma comunidade que já se consolidou naquele local, ela vai ter como objetivo, então, trazer todos os recursos para implementar um processo de regularização fundiária, fazer as contratações de levantamento, de estudos técnicos, de projetos, para que efetivamente se chegue ao fim do processo de regularização, que é o alcance das melhorias urbanísticas e a titulação daqueles moradores. Então, a forma das cooperativas participarem, elas mesmas gestionarem os recursos para que possam implementar essa política, né, em colaboração com o poder público municipal. Não simplesmente ficar esperando que o poder público implemente todas as ações, mas são um organismo vivo e atuante, parceiro do poder público para implementar a política de regularização fundiária. Sim. Vereador Sosmaier, a regularização fundiária, né, aí está colocada no programa de metas da Prefeitura. A ideia é regularizar 6.000 lotes de terra em 4 anos. O que o senhor considera que seja essencial aí para essa meta ser cumprida ao longo desses anos? Seu microfone, vereador. É um trabalho, eu diria assim, bastante intenso e que envolve vários atores nessa questão, né? Envolve não só o poder público, o DEMAB, as secretarias, os vereadores, a comunidade, mas eu diria assim que é uma meta bem ousada, né? Em função de toda a complexidade que existe para que se alcance esse objetivo e que literalmente ele é extremamente necessário, né? Porque uma coisa assim, a gente tem comentado que é importante não só o processo em si da regularização fundiária, mas também o pós isso, né? Que é aquela orientação para os próprios moradores da questão da convivência no local. Então, nós vemos que realmente uma meta importante ao ser alcançada, uma vez que há essa imensidão de áreas que estão descobertas, eu diria, inclusive da própria ação do poder público, até pela impossibilidade de entrar, né? Tem locais, por exemplo, que nós fomos solicitados até para pedido de providência, mas a máquina da prefeitura não pode entrar lá, porque é uma área privada, então não pode o poder público entrar. Então, muitas áreas, elas deixam de ser atingidas, às vezes, pelo poder público, justamente por causa dos locais aonde estão inseridos. Por isso eu vejo como uma das metas, acredito eu, do governo Mello, do governo atual, como prioritária na questão da regularização fundiária. Nas minhas emendas impositivas, eu indiquei verbas para a regularização fundiária por entender um tema tão importante da nossa capital e tão necessário para que a gente possa ter e ver as pessoas com a qualidade de vida melhor, né? Então, como disse a secretária Somenzi, a importância das pessoas elas poderem ter aquilo que é seu, né? Que não é simplesmente um local invadido, e tem pessoas, inclusive, que fazem questão de ter ali o seu documento da terra, mesmo que pague um pequeno percentual de imposto, que é o IPTU, por exemplo, mas poder dizer assim, esse local é meu, é uma questão de dignidade social daquela pessoa, daquela família, até como uma conquista para ela. Sim, passa por isso também. E secretária, e como é que vocês estão trabalhando para o cumprimento dessa meta ousada aí, como o vereador disse, né, para essa meta aí de 6.000 lotes serem regularizados aí ao longo de 4 anos? Sabe, Felipe, essa meta ela é ousada quando nós olharmos o que a gente conseguiu produzir de regularização. Mas se nós olharmos para os números da irregularidade fundiária, ela é uma meta que não representa o volume do trabalho que nós deveríamos estar implementando em termos de regularização. Se a gente tem um universo de 300.000 pessoas trabalhando, morando em situações irregulares, trabalhar com uma meta de 6.000, ela é aparentemente irrisória. Então, por que essa meta só de 6.000, então, diante dos 300.000 que a gente tem que regularizar? É porque a gente trabalha com essas complexidades que eu falei no início desse processo e em territórios que, por si só, muitas vezes, eles são incompatíveis com a presença humana.
Então, essa complexidade, ela se coloca nesses problemas, né? Mas nem todos os locais em que a gente tem no nosso mapeamento, das 700 áreas que a gente tem, elas têm problemas de irregularidade que são insuperáveis. A gente tem muito a superar. O que a gente sempre teve dificuldade nos processos de regularização é de trabalhar em escala, de produzir regularidade em alta escala. A Lei 13.465, que foi a última lei que a gente trabalha, que é a lei da REURB, ela trouxe possibilidades e mecanismos para trabalharmos em grande volume de regularizações. E é esse formato que estamos tentando implementar, e eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, de montar uma estrutura administrativa, né, um monitoramento e planejamento das ações de regularização, de forma que a gente consiga monitorar e trabalhar em escala. Independente da natureza daquela área, daquele território que a gente vai trabalhar, a gente tem um volume de áreas na cidade que a gente tem que fazer o passo a passo do processo de regularização, e esse passo a passo é que a gente tem que ter uma clareza muito grande do que é, de como nós vamos trabalhar, certo? Não dá para esperar que o poder público faça isso sozinho, né? A máquina administrativa, ela precisa de um apoio para a gente implementar essas políticas. Então, penso eu que a parcerização, né, de a gente trabalhar com parceria, seja com as próprias comunidades envolvidas ou com empresas que trabalham nessa área de REURB, ela é super importante para que a gente consiga efetivamente dar esse pulo que a gente precisa, né? Que a gente consiga efetivamente entregar regularizações em escala para Porto Alegre. Então, esse é o desafio que se coloca, de a gente poder quebrar paradigmas em termos de fazer esses mapeamentos e trabalharmos em processos dinâmicos em que a gente consiga ali produzir 3.000, 4.000 matrículas ano. Hoje isso nunca foi possível, a gente não conseguiu trabalhar com uma escala tão grande. Quem sabe, né? Vamos tentar, é o nosso trabalho, estamos tentando nos voltar para isso, estamos tentando implementar equipes técnicas, estamos tentando implementar parcerias com os privados, parceria com os moradores, abrir um diálogo com a sociedade, e aí a Câmara se apresenta de forma muito importante nesse processo todo, porque é um canal aberto com os moradores, não é vereador, os moradores são a representação dessas comunidades, e é um caminho que a gente faz com os vereadores de parceria, no sentido de eles conseguirem mobilizar esses moradores, essas comunidades, esses núcleos, para que em conjunto, em trabalho de parceria, efetivamente, a gente consiga implementar a política, superar os obstáculos e entregar para a cidade o resultado da REURB, né, que são a dignidade para essas famílias, no sentido de elas saberem que aquele local onde elas moram é delas, elas possuem um título, né, como se fosse um registro, né, uma identidade em relação ao seu lote, um registro de propriedade, e que a gente traga melhorias urbanísticas, né, casado com tudo isso que a gente faz, esse procedimento administrativo de titulação tem que estar casado com melhorias. A rede de esgoto tem que chegar, a rua asfaltada tem que chegar, a água regular, a luz elétrica regular tem que ser implementada durante esse processo. Antes ou depois, não tem problema. A lei permite que a gente inverta as fases, que a gente trabalhe o que for possível nesses processos. Se for preciso chegar a água e a luz antes da nossa implementação, que assim seja, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ir implementando essas políticas ao longo do tempo, junto com os nossos processos administrativos, com a nossa papelada da REURB, né? Tudo tem que andar junto. Vereador Sosmaier, são situações muito complexas e também muito particulares em cada território. Nós temos aí o exemplo que foi bastante visibilizado da própria Vila Nazaré. A Câmara acompanhou também, de alguma maneira, esse processo, mas que outras áreas também que o senhor poderia destacar para a gente aí, que tem também essa complexidade aí com relação a essa regularização? São várias áreas, né? Inclusive amanhã estava previsto para sexta-feira, mas em função do mau tempo a Otávio não foi. Amanhã nós temos mais uma visita em uma área. Tem a questão da Vila DIC também, que nós também estaremos indo essa semana. Tem a questão lá do Beco de Chimarrão, Lajeado. São vários bairros que nós temos situações bem complexas e que precisam ser sanados e regularizados. Por que eu tenho insistido muito na questão da participação da população, né, das pessoas, da conscientização?
Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, lá no bairro, no Beco de Chimarrão, por exemplo, que é um local onde nós conseguimos que a máquina da prefeitura fosse lá, porque a comunidade estava reclamando, e o problema daquele local todo, da infraestrutura. E aí os próprios moradores, quando vai, por exemplo, as máquinas da prefeitura, muitas vezes eles ficam descontentes com o trabalho que está sendo feito, porque vai ter que fazer algumas alterações, até mesmo para que possa entrar as máquinas. Então é um problema bem complexo e que esse problema ele não vai conseguir ser sanado se não houver também uma questão de conscientização, porque dentro das próprias comunidades existe aqueles que batalham para que a sua comunidade, para que seu local ele tenha um problema resolvido, mas na própria comunidade existe pessoas que não fazem essa parceria, essa colaboração, inclusive atrapalha o processo. Então, como eu falei, por que é um problema complexo? Porque é um problema que não depende basicamente do poder público, depende do ser humano, da boa vontade, de querer entender que eles podem ter uma vida digna. Se tiver aquela área regularizada, a prefeitura pode ir lá fazer a infraestrutura do esgoto, do saneamento básico, da luz, da água naquele local. Facilita, inclusive, o poder público e facilita para a vida das pessoas. Então, a gente tem trabalhado em cima disso, nas reuniões que a gente tem feito, né, nas próprias comunidades. E quando eu tenho ido a reuniões como essa, eu tenho dito assim, olha, é importante que vocês cuidem do seu local, né? Aqui é a sua pequena cidade. Aqui é onde você mora, aqui é onde você vive. Então, cuide do lixo que é jogado no rio, cuidem das ruas que vocês moram, que quando houver, por exemplo, quando vier aqui os caminhões da prefeitura para fazer a organização, que vocês possam participar juntos, sabendo que esse é o local de vocês para viver. Parte muito da conscientização, né? Não é só a reclamação e incentivar a reclamação das pessoas. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma, mas fazer com que as pessoas sejam participantes também disso. É muito fácil lá e algum parlamentar fazer toda uma política de coitadismo em cima daqueles que moram lá e cobrar tudo do poder público. Eu entendo que em tudo tem que haver uma participação das pessoas que moram no local e da população. Secretária, e quais áreas aí que você pode destacar que esse trabalho está sendo complexo aí? Como que está, por exemplo, a situação lá da Vila Nazaré? Veja bem, Felipe, o primeiro ponto que eu preciso falar sobre a Nazaré é que ela não é a política implementada naquele local não é de regularização fundiária, ok? Acho que esse é um entendimento primordial que a gente precisa estabelecer aqui. Por que não é uma regularização fundiária? Porque na Vila Nazaré, a gente não trabalhou com a hipótese de as famílias permanecerem naquele local. E regularização fundiária é a gente trabalhar para a permanência das famílias no local onde elas estão, com implementação de melhorias urbanísticas, né, e com reconhecimento da propriedade delas naquele local. Na Nazaré, foi um processo completamente inverso. O que a gente implementou na Nazaré foi o reassentamento total da vila. Por que isso? Porque aquele local onde as famílias estavam lá de maneira consolidada, utilizando aquele espaço há mais de 40 anos, né, coletivamente, considerando o tempo coletivo de implantação da vila, se entendeu que por uma função de preservação de um serviço público essencial, de um equipamento urbano essencial, que é o aeroporto, a presença daquelas famílias naquele local era incompatível com a presença desse equipamento, certo? Desse serviço que é o serviço aeroportuário. Portanto, a diretriz era de não permanência das famílias naquele local. E por isso que foi planejado e implementado todo um processo de reassentamento, né? Planejado, organizado pelo poder público, em parceria com as diversas esferas, União, Estado, o próprio serviço concessionário do aeroporto também participou ativamente desse reassentamento, né? Então, todas aquelas pessoas, e eu estou falando de 1.297 famílias, elas tiveram que se retirar do seu território. Foi um processo bastante complexo, desgastante, né? Porque movimentar do local onde elas moram 1.300 famílias não é nada simples, certo? Então, houve necessidade de um planejamento,
Foi construído 2 empreendimentos habitacionais para receber essas famílias, e foi oferecido para essas famílias esses 2 empreendimentos habitacionais. 1.149 famílias já se mudaram para esses empreendimentos que foram planejados e implantados pelo poder público, municipal e federal. Porém, há uma resistência de algumas famílias que se negam a ir para os empreendimentos e que a gente está, em termos judiciais, tentando resolver essas situações. Hoje, permanece no território da Vila Nazaré, na área afetada pelo sítio aeroportuário, apenas 32 famílias, com processos de negociação judicial já em andamento, né? Todos entendem que não podem permanecer naquele território e se retirarão de lá, porém há algumas condições que estão sendo negociadas para a saída dessas famílias, certo? E nós temos ainda 89 edificações que ficam no local, dentro da Nazaré, num pequeno núcleo que se chama Vila Pepino, que também tem que sair de lá e que a gente está trabalhando para que as pessoas façam suas mudanças, ou então exponham claramente quais são as exigências para que saiam daquele território, porque, como eu disse no começo da minha conversa aqui com vocês, né, é um território que não permite a permanência das famílias naquele local. E, portanto, nós estamos trabalhando para a retirada efetiva de 100% dessas famílias. Certo. Vereador Sosmaier, chegando ao final do debate, a gente pôde entender um pouco mais a realidade aí do processo de habitação como um todo aqui de Porto Alegre. Eu queria que o senhor encerrasse aí com as expectativas aí para os próximos meses e para os desafios desse trabalho e da Câmara continuar também fiscalizando e ajudando também nesse processo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de a gente poder falar sobre esse tema que é bastante complexo. Tem muitos outros setores, por exemplo, quando houve a construção da nova ponte do Guaíba, nós tivemos ali na região das ilhas e muitas famílias, né, foram compradas suas casas, né, não foi somente uma transferência de local. E a gente vê que muitas, inclusive, não queriam sair dos seus locais. Então, é um trabalho complexo que parte de não somente do trabalho, repito, do poder público, na conscientização das pessoas, é um trabalho formiguinha, é um trabalho que envolve muita perseverança. Eu admiro aí a secretária Somenzi, né, por todo esse empenho, esse esforço que está tendo, e a CUTAB, né, está aberta, né, para a gente estar dialogando, estar sendo parceiro, estar procurando e buscando soluções para que as pessoas elas possam ter uma vida mais digna, eu diria, em termos de moradia, que consequentemente ajuda muito até na questão da educação dos filhos e locais que a gente tem ido que mora lá 7, 8 pessoas em 10 metros quadrados, né? Então a gente sabe em 20 metros quadrados, a gente sabe como é importante que a questão da regularização fundiária ela possa realmente ter o seu ciclo continuado, né? Não parando, mas continuado, para que esse processo ele realmente seja concluído. E eu acredito que esse é um problema de todas as grandes cidades. Conheço várias cidades capitais que têm esse problema. É um problema que vai persistir, mas que possa ser amenizado isso, né? Então, nós temos essa expectativa e a CUTAB, a nossa comissão, está com as portas abertas para dialogar e para achar soluções. Obrigado pela oportunidade que nos foi oferecido nós podermos falar sobre esse tema tão importante e relevante para a nossa capital. Obrigado, vereador Sosmaier. Secretária, nós agradecemos pela explanação, por mostrar o que está sendo feito pela Prefeitura. Evidentemente, o tema da habitação requer vários programas específicos para a gente entender um pouquinho mais, mas a gente agradece e gostaria de finalizar com a sua fala sobre o que a senhora espera aí desses próximos anos e desse trabalho desafiador pela frente aí. Eu é que agradeço o convite por estar aqui dialogando com vocês. Como eu disse no começo, eu sou uma apaixonada por essa matéria. É um grande prazer dividir as estratégias, os planejamentos, né, um pouquinho de conceito do que é a regularização fundiária, de como é que esse trabalho é desenvolvido.
porque eu entendo que quanto mais pessoas conhecerem e souberem do assunto, mais haverá colaboração, um trabalho em parceria para que a gente consiga vencer os obstáculos. Regularização, gente, REURB, ele é um processo muito menos traumático do que um processo de reassentamento. Tanto que a gente não ouve tanto na mídia os problemas envolvendo um processo de regularização. A gente trabalha, como disse o vereador, de formiguinha, passo a passo, superando os obstáculos que se apresentem, e no final a gente consegue alcançar o título de propriedade rural dos moradores. Então, eu quero aqui saudar os moradores da Vila dos Ferroviários. Nós, em seguida, agora em julho, estaremos finalizando 100% do processo de regularização lá. Os moradores da Chapatral, lá na Cristiano Kramer, que também estão no processo de finalização da sua regularização fundiária. Também trago aqui como exemplo os moradores do loteamento do Carris Manchester, lá da Lomba do Pinheiro, que também estão em fase final de regularização. E poderia trazer exemplos aqui para vocês de vários bairros da cidade em que a gente está concluindo o processo de regularização. Então, trazer essa mensagem final de que é possível, de que é viável, de que com um esforço comum a gente chega no final, chega ao tão sonhado título de propriedade para cada morador. Quero abrir as portas da nossa secretaria para que vocês façam contato conosco, entendam como é que funcionam esses procedimentos, para que a gente consiga, então, levar a cabo toda essa política habitacional, essa importante política de regularização, juntamente com os moradores, que são os beneficiários desse processo todo. Né? No nosso bojo de políticas habitacionais, há várias correntes que a gente pode manejar, né? Produção habitacional, aluguel social, regularização fundiária é um dos braços da nossa política, mas é um braço extremamente importante e relevante, não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil como um todo. O Brasil está trabalhando a política de relevo. Então, nós aqui também vamos trabalhar essa política e fazer com que a vida das pessoas, dos cidadãos dessa cidade, melhore através dessas entregas. E é com isso, com esse olhar, com esse viés que a gente tem aqui, todo o esforço das nossas equipes técnicas é para que a gente consiga, então, entregar ao morador aquilo que ele merece, que é o seu título de propriedade. Tá? Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada à Câmara de Vereadores por ser um parceiro sempre ativo, aberto, para que a gente possa trabalhar em parceria. Ok? Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanham. Tá certo, obrigado, secretária. A você que nos acompanhou, obrigado por acompanhar o debate que hoje tratou sobre habitação e regularização fundiária em Porto Alegre. Nos vemos na próxima edição. Até lá!